Olá, pessoal! Estamos em mais um programa Opinião e vamos entrevistar hoje o Nazareno, da equipe de formação do PSTU. Vamos falar um pouco hoje sobre as jornadas de outubro, né, que são cursos que estão acontecendo no Brasil inteiro, nos meses de outubro, novembro e dezembro. Fala um pouco aí, Nazareno, como que está sendo essa jornada de outubro? Então, Maria, o objetivo da jornada é fazer uma aproximação entre os militantes e simpatizantes do PSTU com a teoria marxista. Os militantes do PSTU, eles são conhecidos por serem lutadores abnegados, grevistas, dedicam a vida à luta do trabalhador brasileiro. Mas, como todo movimento social brasileiro, dá pouca importância à teoria. E isso é um erro. O Partido Revolucionário é a união da ciência social e histórica com a luta dos trabalhadores, certo? Você só fazer a luta sindical é um erro grave, porque você está reproduzindo o capitalismo. Também você só trabalhar com a ciência social, com o estudo teórico, etc., isso é academicismo puro, se é desvinculado da luta dos trabalhadores. O que nós queremos? Nós queremos unir essa ciência marxista com a luta dos trabalhadores numa única luta de classes. Então, o objetivo dessas jornadas é fazer esse casamento e que os militantes se preparem teoricamente para melhorar a sua própria luta hoje em dia. Enquanto uma outra parte da população, uma minoria bem pequenininha, mora em mansão. Quem é de acordo a confiscar todos os bancos da França para ter o braço. Pegar outros segmentos da sociedade, então eu não incluiria desta forma. E como que está se organizando essa jornada de outubro? Então, essa jornada de outubro, ela é o seguinte, ela tem algumas novidades. A primeira novidade é o seguinte, elas são feitas em 3 módulos, certo? E o primeiro módulo é o estudo do Manifesto Comunista e da Comuna de Paris. O que é de novidade nisso? A gente está juntando um tema teórico no primeiro dia, que é o Manifesto Comunista, que é, digamos, o documento mais importante da classe trabalhadora, porque ele sentou as bases de um programa, de uma teoria, de uma visão de mundo da luta da classe trabalhadora, e nós juntamos isso com o segundo dia, que é a história da Comuna de Paris, de 1871. Aí, foi a primeira vez que os trabalhadores tomaram o poder na cidade de Paris por 2 meses, certo? Então, nós juntamos a teoria e depois como ela se concretizou na vida real em uma revolução. Essa é a novidade que nós estamos trabalhando, né? O segundo módulo, ele pega um livro do Lenin, que é o Estado e a Revolução, e no segundo dia analisa a Revolução Russa, sua dinâmica, como ela aconteceu e tal. O terceiro módulo, nós estudamos a teoria e a prática da construção de um partido revolucionário leninista. Então, essa é a globalidade dessa jornada, e vai se realizar até dezembro. Nós vamos estar realizando esses cursos, certo? O objetivo desses cursos tem um sentido seguinte, de mostrar e demonstrar a atualidade da Revolução Socialista. Mas como que a gente poderia demonstrar na prática a Revolução Socialista a partir desses cursos? Qual a finalidade dos cursos? Então, por exemplo, aqui no Brasil, praticamente os movimentos sociais, a juventude, os ativistas e os lutadores, os militantes, não conhecem a experiência da Comuna de Paris, por exemplo. Ela ocorreu em 1871 e até hoje deixou exemplos importantes para o aprendizado da nossa luta. Por exemplo, a primeira medida que a Comuna de Paris tomou foi instituir o seguinte, que todo governante, todo alto funcionário estatal, ele ganharia igual ao salário de um operário. Por que eles analisaram isso? Eles diziam o seguinte, que se uma pessoa que vai prestar um serviço social para a comunidade, como um político deveria fazer, ele não pode fazer isso com motivo de enriquecimento pessoal. Então, por isso que o salário era o salário de um operário especializado, certo? Da época que correspondia a 6.000 francos. Veja como isso é importante hoje para o Brasil. A burguesia, depois de mais de 150 anos, o que é que ela faz?
ela tem um governo, uma máquina executivo, legislativo e judiciário que gasta bilhões e bilhões aqui no Brasil. Para quê? Para criar um covil de bandido que a gente vê em Brasília, a gente vê no Senado. Para você ter uma ideia, um senador custa para nós, para a população, 33 milhões de reais por ano, certo? Cada minuto a população brasileira gasta com o Senado 11 mil reais por minuto, certo? Veja só, nós estamos pagando o dinheiro sofrido nosso, que devia estar em educação, saúde, transporte, segurança, para sustentar essa cambada de bandido que devia estar tudo preso, porque aquilo é um covil de bandido, um anticorrupto. Então a gente paga para que esses caras legislem contra nós, que é o que está acontecendo agora nesse Congresso Nacional. A mesma coisa são os juízes no Brasil, certo? Que vive nababescamente, vive por cima da carne seca, como a gente fala lá no Nordeste, certo? Mesma coisa judiciário, executivo e legislativo. O que os operários parisienses mostraram para nós há 150 anos atrás? Se pode fazer um governo barato, primeiro, e que é decidido diretamente pela população, as pessoas eleitas nos bairros, nas escolas, no local de trabalho, revogável a qualquer momento, você não tem que esperar 3 ou 4 anos para que mudar as pessoas, certo? E tudo de forma barata e um executivo, legislativo e judiciário unificado com um povo organizado garantindo o que tinha que fazer. Quer dizer, então veja, uma experiência histórica que a gente tem que aprender. Ao mesmo tempo, o que a gente nota é que eles cometeram alguns erros, porque tinha a ver que a classe trabalhadora naquele momento estava surgindo e era muito inexperiente. Por exemplo, quando eles ocuparam o poder em Paris, em 1871, a burguesia saiu para perto, ali o Palácio de Versalhes, que ficava a 1 hora de distância, certo? E a comuna não reprimiu violentamente e desarticulou a burguesia. O que a burguesia fez? Se uniu com os prussianos, os alemães de hoje, né? Com a burguesia alemã, e se juntaram, se rearticularam no exército e depois massacraram a comuna de Paris, que foi condescendente com o inimigo. E o inimigo não foi condescendente com a comuna. Então, eles mataram 30 mil operários nesse processo, que tinha com as barricadas, com enfrentamento, etc. e tal. E então, o que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo com os acertos e os erros dessas revoluções do passado, para que a gente não cometa novamente, certo? Inclusive, a gente aprende aí nesse momento, um estudo, o papel das mulheres no processo revolucionário, porque isso é minimizado. Na Comuna de Paris, as mulheres tiveram um papel de primeira grandeza. No início da comuna, certo? E no final da comuna, combatentes armadas na mão, em barricadas, deram sua vida pela Comuna de Paris. E esse é um exemplo que para nós é inestimável. E nós queremos aprender com isso porque isso é parte da nossa história. Então, essa jornada tem esse sentido de garantir essa aproximação com a teoria, para que a gente entenda por que lutamos, como lutamos e onde queremos chegar. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte: esse estudo histórico das revoluções, da teoria e da história, tem um sentido de atualizar a Revolução Brasileira que vai ser realizada hoje em dia e pagar a dívida histórica que a gente tem com o povo negro que ergueu essa nação. Por isso, essa revolução socialista e operária que nós vamos fazer vai ter uma cara negra em primeiro lugar. Obrigada, Nazareno, e ficamos com mais um programa Opinião. Queremos convidar vocês a acessar o nosso novo site, que foi lançado recentemente, a procurar os nossos materiais de formação, a convidar os nossos militantes a darem um curso nas suas cidades e estados e também virem a participar das nossas atividades. Ficamos com mais uma Opinião. Até mais. Opinião Socialista, o jornal que sempre teve um lado, o lado da classe trabalhadora.